Você sabe o que é o grande conflito? Toda a humanidade está agora envolvido num grande conflito entre Cristo e Satanás. Essa é a oitava doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, seja muito bem-vindo mais uma vez, que Deus possa te abençoar. Nós estamos estudando as doutrinas da Igreja Adventista e agora nós vamos estudar a oitava doutrina, que é o grande conflito. Você já ouviu falar no grande conflito? Existe um grande conflito entre Deus e Satanás. Por que esse grande conflito? Um grande conflito para ver quem ficará com a raça humana. Então você é motivo de um conflito entre Jesus e Satanás. Que lado você vai escolher? De qual lado você vai ficar no grande conflito? A história do mundo, o mundo está envolvido em um grande conflito. Mas também esse grande conflito é individual, sobre mim e sobre você. Nós devemos escolher de qual lado nós vamos ficar. Esse conflito, como eu disse, envolve Jesus e Satanás. Desde o começo. Lá no céu, Satanás se rebelou contra Cristo, dizendo que era difícil obedecer à lei, que não havia necessidade dos anjos obedecerem à lei. Ele se rebelou contra esse Deus. E a partir desse momento, ele instituiu-se então um conflito entre ambos, entre Jesus e Satanás. Lúcifer, na verdade, né? Então, ele começou a procurar meios de convencer uma grande quantidade de anjos para que ficasse do seu lado, que vencesse o conflito na cabeça, na mente dos anjos, convencesse os anjos a permanecer do seu lado. Esta é a origem dessa grande controvérsia, desse grande conflito entre Cristo e Satanás. Cristo tentando convencer através das verdades as pessoas, inicialmente aos anjos e posteriormente às pessoas, os seres humanos, a convencerem essas pessoas a permanecerem do lado da verdade, permanecerem do lado dele. E Satanás, por outro lado, incentivam e procura convencer as pessoas a estarem do seu lado, o lado que não é o lado da verdade. Como foi que os seres humanos se envolveram nessa grande controvérsia? Deus criou os seres humanos e colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, deu todas as instruções, inclusive avisou que havia um inimigo querendo deturpar a cabeça dele, querendo convencê-los de que Deus era um Deus que mentia e de que as leis de Deus eram difíceis de se guardar. E realmente existia esse inimigo. E em algum momento o inimigo se fez passar por uma serpente, conseguiu enganar a Eva e esta conseguiu convencer a Adão a participar junto com ela dessa nova aventura. Então foi assim que os seres humanos se envolveram nessa grande controvérsia. Satanás, depois de ser expulso do céu, foi lá no jardim do Éden e através da serpente convenceu Adão e Eva. Primeiro ele enganou Eva e depois Eva convenceu Adão a ficarem do lado dele. E desde então há esse grande conflito. Satanás procurando trabalhar na cabeça dos seres humanos, colocar a ideia de que Deus é um Deus rígido, é um Deus duro, é um Deus cruel, é um Deus que castiga, é um Deus que mata, é um Deus que não dá uma segunda oportunidade, trabalhando na cabeça dos seres humanos exatamente o que ele é, mas dizendo que é o que Deus é. E Deus, através da verdade, tenta convencer, trabalhar através do Espírito Santo na mente dos seres humanos, tentando fazê-los reconhecer quem é Satanás, tentando fazê-los entender quem é Satanás e que o melhor é permanecer ao lado de Deus. Mas Satanás, ele pode
trabalhar com muitas ferramentas. E a maior ferramenta é a mentira. Porém, Deus trabalha apenas com a verdade. E nós sabemos que a mentira, se tiver 99% de verdade e 1% de mentira, ela é mentira. E é assim que Satanás trabalha. Não precisa ser tudo mentira. Se tiver um pouquinho de mentira misturado com a verdade, para ele já está bom. E assim ele vai convencendo os seres humanos, e é o impacto sobre a raça humana. É que hoje todo o mundo está mergulhado nesse grande conflito entre Cristo e Satanás. A Terra, onde nós vivemos, é o palco de todo o universo. Nós somos os atores. Nós somos os atores. Em que lado nós vamos ficar? Nós vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e nos convença da verdade? Ou vamos permitir que Satanás trabalhe na nossa mente, nos levando para o lado da mentira? A lei, a questão principal é obedecer à lei de Deus, a qual Satanás disse que é uma lei dura, uma lei difícil de obedecer. Mas essa é a questão. Nós vamos obedecer à lei de Deus ou vamos desobedecer e permanecer do lado de Satanás? A questão com Cristo é a obediência. Quando Cristo nos pede para obedecer através da sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, é um manual de sobrevivência do ser humano, no qual contém todas as verdades às quais devemos ser obedientes. É a palavra de Deus. E nela, Deus nos pede algumas coisas. E pede que sejamos obedientes a essas coisas. Então, nós decidimos se nós vamos obedecer ou desobedecer. É uma questão simples. É uma questão fácil. Nós devemos obedecer ou não. Se obedecermos, estamos do lado de Cristo, do lado de Deus. Se desobedecermos, estamos do lado de Satanás. A luta final de Cristo foi lá no Calvário. A última cartada de Jesus foi lá no Calvário. Lá no Calvário, ele mostrou o quão profundo ele pode ir, o quão profundo ele vai, a fim de te salvar, a fim de me salvar, a fim de mostrar que o que ele quer é o nosso melhor e que a luta dele é através da verdade. Então, lá no Calvário, ele mostrou quão profundo ele está determinado a ir em meu favor e em teu favor. E qual é a mais crucial das questões? A mais crucial das questões é a pergunta de Jesus: quem diz ser o Filho do Homem? Essa é a questão que você e eu devemos responder. Quem é Jesus para mim e para você? Se Jesus for apenas um homem, um judeu, um sábio que viveu no passado, Satanás está vencendo um grande conflito na minha vida. Mas se Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é aquele que me deu mais uma oportunidade de reconciliar com Deus. Se esse é o Jesus para mim, Jesus está vencendo esse grande conflito, essa grande batalha na minha vida. Que parte você vai escolher? Você vai permitir que Satanás trabalhe e vença esse grande conflito na tua vida? Ou você vai permitir que Cristo vença esse grande conflito? Faça como Pedro. Diga: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro. E essa deve ser a minha resposta. Essa deve ser a tua resposta. Cristo é o foco das Escrituras. Cristo é o foco da Bíblia. É o foco da palavra de Deus. E Deus nos convida a compreender essa verdade que é Jesus. Jesus Cristo, a Bíblia diz, é o caminho, a verdade e a vida. E Deus nos insiste, nos convida a compreender essa verdade.
Porque ao compreender essa verdade, ao entender essa verdade, nós vamos aceitar, querer essa verdade. E Cristo vai, através do Espírito Santo, trabalhar na minha mente e no meu coração. E eu vou aceitar, e aceitando, Cristo está vencendo esse grande conflito na minha e na tua vida. A função da teologia cristã é fazer você conhecer esse trabalho de Jesus e fazer você conhecer também esse trabalho de Satanás. O trabalho de Satanás, convencer o ser humano ao pecado. E o trabalho de Jesus, convencer o ser humano do pecado. Fazer com que ele se converta do pecado, com que ele aceite a Jesus, com que ele aceite a verdade, com que ele permita que o Espírito Santo trabalhe na sua mente e no seu coração e permita que Cristo vença essa batalha na sua vida, na nossa vida. Esta é a função da teologia, do ensinamento cristão. É permitir que nós conheçamos quem está com a verdade e quem está com a mentira. E a partir desse ponto, eu e você temos condição de decidir a quem eu vou entregar a minha vida. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano e por isso ele não pode interferir. Eu e você que devemos tomar a decisão. E eu pergunto, de que lado você vai estar? Mais uma vez eu pergunto, de que lado você vai estar? Quem você vai permitir que vença na tua vida? Cristo ou Satanás? O grande conflito está aí. Que eu e você possamos permitir que Jesus tome o controle da nossa vida. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Porque assim sendo, nós vamos permitir que Ele vença esse grande conflito na minha vida. E é individual que Cristo precisa vencer. Individual. Porque se Cristo for vencendo individualmente na vida de cada um, no final, todos nós seremos alcançados por esse Evangelho, por essa verdade. E permitiremos que Cristo vença na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe. Que no grande conflito da vida, Cristo seja o vencedor. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos porque sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós queremos te pedir que o Senhor trabalhe na nossa mente e no nosso coração, para que possamos entregar o nosso coração completamente a Ti, para que o Senhor possa ser o Senhor da nossa vida e para que esse grande conflito na minha vida seja vencido por Ti. Obrigado por tudo, fica conosco. Abençoe cada um dos que estão assistindo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado por ter assistido até aqui. Dê o seu clique aí, o seu joinha, né? Se inscreva aí no canal e acione o sininho. Você pode compartilhar também esse vídeo. É um vídeo que nós estamos falando sobre as doutrinas da igreja. E a próxima doutrina nós vamos saber sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Espero você até lá. Que Deus te abençoe.